dançou a noite inteira, brincou, se alimentou à noite, na hora de ir embora, na questão de logística do transporte, os carros deles foram levados para a festa por outras pessoas, por padrinhos. Olha, aí é uma discussão gigante e eu entendo que sim. Vamos imaginar que esse aparelho etilômetro, você se recusou ao teste, mas esse aparelho etilômetro ele está com o laudo de verificação dele vencido. O ideal é você aguardar 15 minutos para fazer o teste, para que o álcool que esteja na mucosa ali da sua boca, ele seja absorvido pelo organismo. Se ele fizer soprar esse aparelho, ele vai ficar verde ou vermelho. Verde vai embora, vermelho encosta para ser fiscalizado. O fato de você ter feito o teste passivo... Olá, meu amigo, minha amiga, sejam todos bem-vindos ao Trânsito em Pauta, o podcast que traz assuntos aqui para você relacionados ao nosso dia a dia como motoristas, como recorrentes de multas. Trago todos os assuntos aqui nesse bate-papo. Eu sempre normalmente eu trago assuntos que vocês nos pedem pelas redes sociais. E recentemente vocês me solicitaram um bate-papo aqui exclusivo sobre a multa de recusa ao teste de bafômetro. A gente fez um recentemente sobre o teste positivo, 165. Falamos um pouco sobre o teste recusa, só que eu sei que existem outros assuntos, outras perguntas, outras dúvidas que vocês têm, e aí a gente acabou trazendo para um podcast exclusivo sobre esse assunto. Então a gente relacionou algumas dúvidas que foram as mais corriqueiras que vocês nos fizeram, e eu trouxe aqui para me ajudar nesse bate-papo o Dr. Davi Goldzweig. Boa noite, doutor. Seja bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado por ter aceitado esse convite nesse nosso bate-papo de hoje. Eu que agradeço o convite, doutor José Luiz. Estamos aí à disposição e vamos para o nosso bate-papo. Sempre que eu trago aqui algum assunto, você fala, eu já passei por isso, alguma coisa assim. Você já passou por um teste de recusa? Não. Nesse não. Não, na minha época não tinha. Não tinha. Você sabe que a fiscalização ela ocorre há muitos anos, né? O código ele é de 97, só que antigamente nós não tínhamos muitas multas, porque a fiscalização era um pouco inibida com relação à fiscalização, porque precisava de alguns mecanismos ali de prova, mas a brincadeira começou a mudar a partir aí de 2008, que teve ali as primeiras modificações e massivamente com a inclusão aí do 165A, que a gente vai bater um papo sobre isso hoje. Eu já tinha passado já dessa fase. Já tinha passado, né? Já. Eu não sei se você encaixou alguma dúvida sua aí também, mas pode mandar bala que a gente está aqui para bater esse papo hoje. Tá legal. Então vamos lá. O que exatamente prevê o artigo 165A do CTB e suas penalidades? Vamos lá. Então, o 165A do CTB ele estabelece justamente a questão da recusa a qualquer um dos testes ofertados ali pelo agente. Notadamente hoje nós temos com grande uso o etilômetro ou o bafômetro, como as pessoas conhecem, mas ele se encaixa aí a qualquer teste que o agente oferecer para aquele condutor. Se ele se recusar, ele pode ter ali a incidência do 165A do CTB. E as penalidades são as seguintes: multa de R$ 2.934,70 e suspensão da habilitação por 12 meses. Então, de maneira bem resumida, isso é o que contempla o artigo 165A do CTB. Simplesmente, de maneira bem mais resumida, recusar-se a qualquer um dos testes ofertados pelo agente, você está passível de ser autuado ali por essa infração. Então, em outras palavras, qual é a conduta proibida por esse artigo e como ela se descreve na lei? A conduta é a recusa, simples recusa. Então a gente fala que basta se recusar, oferecer o teste e houve a recusa. Então é bem, digamos que não precisa de muita classificação, muito detalhe para ter essa infração. Basta a simples recusa. Ofereceu o teste, teve a recusa, essa autuação já é passível ali de ser encaixada no caso e ter autuação. E qual foi o motivo da criação do artigo 165A e quando ele entrou em vigor? Olha, o que acontece? Em 2016, voltando um pouco antes, quando a pessoa se recusava ao teste do etilômetro, não tinha um dispositivo legal para isso. Nós só tínhamos o 65, que é dirigir sob influência de álcool. E aí, nas fiscalizações, tentou-se de alguma forma começar a aplicar a recusa, porque a pessoa
o agente de trânsito oferecia o teste e a pessoa se recusava e não tinha ali onde encaixar aquela infração. Então, o que se vinha utilizando era uma junção do 165 combinado lá com o artigo 277 do CTB. Então, o 165 dirigir sob influência de álcool, mas combinado com o 277, e aí se esclarecia no campo de observação que houve a recusa ao teste do etilômetro. E aí o que estava acontecendo? Muitos recursos estabelecendo que o artigo 277 ele não estava dentro do capítulo das infrações de trânsito. Então, o 165 está dentro do capítulo, o 277 não. E aí começou-se os questionamentos administrativos e até judiciais. Então, essas defesas, esses processos judiciais, eles acabavam cancelando os autos de infração por conta dessa questão que eu comentei contigo. E aí, lá em 2016, foi estabelecido por meio de uma lei a inclusão do artigo 165A. Então, ela virou uma infração dentro do capítulo de infrações, essa questão da recusa ao teste do etilômetro, o artigo 165A. Então, foi lá em 2016, principalmente por conta dessa questão de que não existia uma infração específica para essa conduta daquele condutor de trânsito. E qual a diferença entre a infração do 165A e do artigo 165 do CTB? Então, o 165 ele é específico para aquela pessoa que realiza os testes. Então, os testes a gente pode colocar como teste de etilômetro, exame de sangue, um exame feito por um médico habilitado para aquela situação, ou até mesmo um agente de trânsito, quando ele verifica aquele condutor e vê que ele tem ali 2 ou mais sinais caracterizadores de que ele está dirigindo sob influência de álcool. Então, esse é o 165. As penalidades administrativas, elas são as mesmas do 165A, que é a multa de R$ 2.934,70 e a suspensão da habilitação por 12 meses. O que difere aí um do outro é a questão criminal. Porque quando você faz o teste, você pode, além da infração administrativa, você pode também ser encaixado ali no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro. Quando que você é encaixado? Quando o teste do etilômetro ele tem como resultado 0,34 no visor do aparelho e seguintes. Então, 0,34, 35 e por aí vai. A partir dessa situação, além da infração administrativa, nós temos a parte criminal. Então, o agente de trânsito ele vai conduzir aquele condutor para a delegacia para se averiguar ali o crime previsto no 306 do CTB. Então, a diferença básica entre um e o outro é isso. Em um tem o teste positivo, em outro tem a recusa. No teste positivo, a gente pode ter a questão criminal, mas ambos têm as mesmas infrações administrativas, as mesmas penalidades administrativas que eu comentei contigo. E o doutor poderia explicar como se distingue dirigir embriagado do 165 de simplesmente recusar o teste do bafômetro no 165A em termos legais e práticos? Olha, a questão da diferença aí é simplesmente fazer ou não fazer o teste. É muito, muito básico isso. Então, fez o teste com o resultado positivo, porque às vezes você pode fazer o teste e o resultado ser negativo. Fez o teste com resultado positivo no visor do aparelho acima de 0,05 no visor do aparelho, então a gente tem já a classificação da infração pelo 165A e a questão do criminal acima de 0,34 inclusive e acima. Já na questão do 65A, basta a mera conduta. Então, a questão de você encaixar aquele condutor em um ou outro, em uma legislação ou outra, em um artigo ou outro, é simplesmente isso, fazer ou não fazer o teste. Não fez o teste 165, fez o teste 165, não fez o teste 165A, fez o teste 165. Então é muito simples essa questão de classificação. E aí a única dúvida é, na questão do teste positivo, se aquele teste deu acima de 0,04, por quê? Porque até 0,04 é a margem de erro do aparelho, então não tem infração nenhuma. A partir de 0,05, nós temos o encaixe ali daquela situação na infração do 65, e aí precisa verificar qual foi ali o teste realmente para ver se tem a questão criminal que está lá no 306 do CTB. Então, basicamente, seria isso. O artigo 165A é considerado uma infração autônoma? O que isto significa? Sim, porque é uma infração que a gente chama de mera conduta. Basta você se recusar
para ter a infração de trânsito. Então, quando a gente fala o termo que você utilizou de Infração uma autônoma. infração autônoma, é a mesma coisa de ser ali uma infração de mera conduta. É uma omissão que você faz, ou você age ali para não fazer o teste, né? Então você se omite a fazer o teste. Então isso é chamado de infração de mera conduta ou uma infração autônoma. Houve questionamentos sobre a constitucionalidade do artigo 165-A? Houve. Em dois momentos a gente teve ali, para nós aqui de São Paulo, e para o Brasil teve um, e para aqui em São Paulo teve outro. O que aconteceu? Lá em 2022 houve um questionamento num processo lá do Rio Grande do Sul, que foi se questionado dentro do processo a constitucionalidade do artigo 165A, porque em tese ela conflita com aquela questão de você não produzir prova contra você mesmo. E ali esse processo ele foi até o STF, o Supremo Tribunal Federal, e num recurso extraordinário, né, por meio de recursos, foi se definido que essa infração administrativa não se confunde com a questão criminal. Então, por conta disso, essa lei ela era constitucional. E em 2019 nós tivemos um processo nosso daqui de São Paulo que teve a mesma situação, que foi arguído ali dentro de um processo a questão da constitucionalidade e foi se definido que o 165A ele é constitucional. E aí, só fazendo um adendo aqui, então, 2019 nós tivemos aqui em São Paulo esse processo que se questionou da questão da constitucionalidade e o processo de 2022 que foi lá para o STF, ele trouxe para nós a visão ali do Pacto de São José da Costa Rica, que ele fala justamente isso, de não produzir provas contra si. Mas foi-se definido pelo STF que primeiro, ele é constitucional e ele não se confunde com essa questão criminal de não produzir provas contra si. Portanto, a alegação de que não bebi, apenas exerci meu direito de recusa, não funciona em recurso, né? Não, não funciona, porque quando você recorre com essa tese, o próprio julgador ele vai estabelecer esse resultado do recurso extraordinário, dizendo que não se aplica no direito administrativo no direito administrativo aquela questão criminal de não produzir provas contra si. Então é um recurso que essa tese ela vai ser indeferida, vai ser improcedente justamente por conta disso. Então o julgador ele vai pegar esse processo, esse recurso extraordinário, ou até mesmo o processo daqui de São Paulo, vai trazer para esse julgamento e vai apontar ali que já foi decidido em dois tribunais, tanto no Tribunal Paulista como lá no Supremo, que realmente não se aplica essa tese. Então, se você alegar no recurso que você não quis produzir provas contra si, essa tese sua ela vai ser combatida por meio dessa decisão judicial. Inclusive, eu sempre falo isso para clientes, né? Escrever isso num processo significa na entrelinha que você bebeu e estava dirigindo. Simplesmente é isso. Eu não quis produzir provas contra mim. O que você disse no recurso, nas entrelinhas? Bebi e estava dirigindo. Simplesmente isso. Então, a probabilidade ali de não dar certo uma tese dessa é de 100%, justamente por conta aí dessas decisões judiciais que eu mencionei agora há pouco. E no dia a dia forense é comum observar esse tipo de defesa, de arguição? Olha, eu verifico isso quando o cliente ou ele faz uma defesa por conta própria ou contrata algum profissional que não tem uma habilidade com processos administrativos, principalmente esse de recusa. Então ele vem ali no meio do caminho, no meio do processo. E aí eu sempre peço para ele me trazer a defesa anterior que ele apresentou, até para verificar a estratégia que foi utilizada, qual argumentação foi utilizada, e eu vejo muito disso. Então, por exemplo, de cada 10 casos que chegam para a gente no meio do caminho, eu percebo ali que entre 6 e 7 eles utilizaram essa tese. Então, é muito comum. Eu acredito até que deva ter algum modelo na internet com essa tese, porque às vezes a Eu gente ia percebe comentar ali isso. que é muito. Até a escrita parece que é igual. Então, às vezes eu pergunto para o cliente, ele nega, né? Fala que não, que ele desenvolveu a tese, mas eu percebo que tem ali de cada 10 clientes que a gente vem, que vem para nós, como eu disse, no meio do caminho, já apresentou uma ou duas defesas por ele ou por algum outro profissional que talvez não tenha ali habilidade com aquele tipo de demanda, com aquele tipo de processo, ele vem com essa tese.
Será que invocar princípios constitucionais como o direito ao silêncio ou a não autoincriminação costuma surtir efeito nas juntas administrativas, ou já está pacificado que isto não isenta a Então, infração? a gente cai no recurso extraordinário de novo, porque o O Supremo já Supremo já definiu definiu. isso. Então, não é uma tese que surte efeito. Porque, na verdade, esse processo, né, esse tipo de recurso, ele já é trabalhado por nós no escritório desde 2008, mais ou menos. Então, nós atuamos em vários estados. Hoje, nós concentramos a atuação em São Paulo, mas eu já atuei em Brasília, em Ceará, Rio de Janeiro, Minas, Paraná. E algumas teses que hoje as pessoas ainda utilizam como base de defesa, nós já utilizamos lá em 2008, 2009. Essa tese da não incriminação a gente utilizava até 2022, quando o STF definiu, se não me engano, acho que era o tema 1079, se não me engano. Ele definiu essa questão, então nós utilizávamos isso até lá atrás. Só que em determinado momento a gente percebeu que não era mais viável por conta de mudanças de entendimento, de decisões judiciais. A gente vai acompanhando isso ao longo do tempo para ver aquilo que dá certo e aquilo que não dá. Então, alguns modelos de internet que a gente sabe que tem, eles ainda adotam teses que já estão há muito tempo superadas. E às vezes a pessoa, lógico, a pessoa que não sabe recorrer, né, aquele condutor que nunca foi abordado numa fiscalização dessa, nunca teve uma multa dessa, ele não sabe como se defender, às vezes ele olha esse modelo da internet, ele acha que, nossa, realmente, e aí ele vai pesquisar um pouco na Constituição Federal, ele percebe, ele, ó, realmente, eu não posso produzir provas, só que dentro do direito administrativo ele é diferente, né, do direito criminal. Então, e aí tem essas decisões. Então, realmente não são teses que são procedentes no direito administrativo ou mesmo ali nos recursos administrativos. Você citou que o artigo 165-A prevê suspensão do direito de dirigir por 12 meses. É isso? Sim, 12 meses de suspensão taxativo, nem mais nem menos. Ao longo do tempo, desde 97, quando o Código de Trânsito ele foi estabelecido, lá atrás a penalidade era de 4 a 12 meses. Então, entre 4 e 12, a autoridade de trânsito ela ia aplicar de acordo com alguns critérios que ele utilizava, como vida pregressa do condutor, se ele já foi suspenso, se ele já teve uma multa igual a essa. Então, ele fazia algumas análises e aplicava de 4 a 12. O que nós percebíamos era que era aplicado normalmente entre 4 a 6. Muito difícil você pegar ali os 12 meses de penalidade. Só que aí houve algumas alterações na legislação, e a última, que vigora até hoje, é essa de 12 meses taxativo, nem mais nem menos. Então, a autoridade de trânsito ela não tem como aplicar uma penalidade menor de 12 meses ou maior de 12, a não ser em caso de residência, que aí é outro cenário. Mas de uma única infração, a penalidade, se aplicada, sempre será de 12 meses. Essa suspensão da CNH ocorre automaticamente com a autuação ou apenas depois do processo administrativo e da confirmação da infração? Você sabe que é uma dúvida que muitas pessoas têm, que ele foi multado, ele já acha que a partir daquele momento ele não pode dirigir mais. Mas não é esse o cenário. Mesmo que você foi pego ali num teste positivo, foi para a delegacia ou foi num teste de recusa, você tem o direito de defesa. Então, enquanto esse processo administrativo ele estiver tramitando, a sua habilitação está válida para todos os fins. Então, quanto tempo pode demorar isso? Aí depende, tem algumas variações de cada estado, mas eu vou trazer o exemplo de São Paulo. Hoje, os processos eles têm demorado em torno de um ano e meio aproximadamente. Nesse um ano e meio, eu fico sem dirigir? Não. Vida normal com habilitação. Pode continuar dirigindo, pode ter outras multas, pode ser abordado pela polícia, pode renovar a habilitação, enfim, pode fazer tudo com habilitação até que esse processo encerre. E lógico, caso você não tenha sucesso nos recursos, aí sim a habilitação é bloqueada e começa a cumprir o período de penalidade a partir daquele momento. Então, enquanto isso, vida normal na habilitação. Então, não tem essa penalidade automática. Eu fiz o teste e deu resultado positivo e a partir desse momento eu já estou suspenso. Não. Você só será suspenso, só estará suspenso na finalização dos recursos, na finalização do processo. Até lá, vida normal com habilitação. Como funciona a abordagem numa blitz da lei seca em relação ao teste do bafômetro? Bom, de maneira bem resumida, seria o seguinte: o policial ele vai fazer a abordagem e vai convidar aquele condutor a fazer o teste do etilômetro, explicando que ali é uma fiscalização de trânsito, que é uma fiscalização de comumente chamada de lei seca. Ele vai fazer ali algumas explicações a respeito daquele procedimento.
Então, ele explica ali o que é que está acontecendo, conversa com o condutor, explica as consequências de um teste positivo, de uma questão criminal, explica as consequências da recusa e o condutor ele vai optar por uma situação ou outra. Isso é o cenário, digamos, o melhor dos cenários. Só que, às vezes, nem sempre o policial ele tem ali a tranquilidade ou a, ele consegue ou ele passa para o condutor todas as informações necessárias a respeito daquela situação. Mas o normal seria isso, é justamente abordar o condutor, bom dia, boa tarde, boa noite, isso aqui é uma fiscalização da Polícia Militar, da Polícia Rodoviária ou de outro órgão, específico ou não para a lei seca, e a gente tem aqui o teste do etilômetro. O senhor aceita? A senhora aceita se submeter ao teste? Sim ou não? Se aceitar, vai fazer o teste, dependendo do resultado, multa ou libera. Se não aceitar, a recusa ao teste do etilômetro. Podemos dizer que a recusa presume a culpa em embriaguez? Não, jamais. A recusa ao teste do etilômetro ela não é caracterizada como simplesmente recusou, o motorista ele está ali sob influência de álcool. Então isso daí não acontece, não pode acontecer, tanto é que não tem desdobramento criminal em decorrência pela recusa, que é uma dúvida inclusive que as pessoas têm. Eu me recusei, eu vou ser chamado no fórum, não vou, como é que vai funcionar isso? Não, não tem desdobramento criminal. Justamente essa é a diferença do teste positivo para a recusa. E lógico, nós não podemos confundir, por exemplo, aquela pessoa que desce do carro e mal consegue ficar de pé em decorrência da ingestão de bebida alcoólica. Nessa condição, mesmo ele fazendo recusa ao teste, o policial ele pode preencher o que a gente chama de termo de constatação. O que é isso? Ele vai olhar para aquele condutor e vai verificar quais sinais que ele externava que poderia considerar a partir desses sinais que ele estava sob influência de álcool. Então, estava sonolento, hálito etílico, desordem nas vestes, cambaleante. Então, se ele conseguir ali nesse termo de constatação identificar 2 ou mais sinais, ao todo, se não me engano, acho que são 15 sinais, se ele conseguir identificar 2 ou mais, ele já pode atestar que aquele condutor estava dirigindo sob influência de álcool, independente de ter feito o teste. Então, e aí, delegacia também. E aí, lá na delegacia, ele vai ser conduzido para fazer exame de sangue ou exame clínico, para ter algumas outras provas ali sobre isso, mas o condutor, o simples fato dele se recusar, dependendo das condições que ele estiver, o agente ele pode entender que aquele condutor está dirigindo sob influência de álcool, de acordo com os sinais que ele consegue assinalar ali no termo de constatação. Pode acontecer do agente policial se confundir e a pessoa ter tomado uma medicação misturado, ter uma interação medicamentosa e ter causado uma situação que deixe ele desordenado, ele perdido. Isso pode acontecer? Pode. Inclusive, algumas pessoas me procuram dizendo justamente isso. Olha, fui multado pelo teste positivo ou pela recusa, só que eu tomo medicamento. Então, se eu tivesse feito o teste, por exemplo, teria dado positivo. Ou eu tomo medicamento e esse medicamento me deixa meio aleatório e aí dá a impressão que eu estou bêbado, por exemplo. Só que o que a gente tem que tomar cuidado com relação a isso? Para você usar uma tese dessa como defesa, nós temos que pensar em 2 cenários. Primeiro, que provas que você apresenta aqui para mim que você tem que tomar esse remédio, esse medicamento? Então a gente tem que ter pelo menos um laudo ou ali uma receituário médico fazendo ali aquele justifique indicando que você deve fazer uso daquele medicamento. Primeiro cenário é esse. Segundo cenário, segunda situação, você tem nota fiscal de aquisição desse medicamento? O brasileiro dificilmente guarda nota fiscal. Então, normalmente a pessoa não tem, mas vamos pensar no cenário que ela tem nota fiscal. Aí a gente passa para a segunda situação. Nesse remédio, nessa bula do remédio, tem indicações lá que você não pode dirigir ou que na composição da medicação tem álcool? E aí, obviamente, num cenário desse que você colocou, possivelmente a bula ela tem algumas condições. E justamente a própria bula ela vai dizer isso, que você não pode fazer uso do veículo durante tanto tempo após fazer a injeção do medicamento ou enquanto estiver utilizando aquele medicamento, você não pode dirigir veículos. Então, se aquele condutor ele passou por uma situação dessa,
de ser abordado, faz uso de medicamento que podem ensejar um cenário que o agente pode ter se confundido, ele tem que ter essas condições. Nota fiscal, para ele comprovar que ele adquiriu o medicamento, a receita do médico, e olhar a bula para ver se tem alguma questão dessa restrição de dirigir após o uso da medicação. Eu creio que a receita provavelmente ele tenha. Agora, a nota fiscal pode ser que sim, pode ser que não. E a bula, quem é que lê bula? Quem que lê bula? É uma situação. O Situação. brasileiro ele não tem o hábito. Não. Eu mesmo, apesar que eu gosto muito de ler, a gente tem esse hábito de leitura e eu leio bula. Aquela letrinha também não Mas eu, ajuda, eu, né? eu sou chato e eu acabo lendo. Mas não é, a gente sabe que não é normal. É a mesma coisa o famoso diário oficial. Quem que lê diário oficial? Advogado lê porque faz parte da nossa rotina, mas o cidadão ele não tem tempo para isso. Às vezes ele não tem tempo para ler bula. E mesmo porque o médico receitou para ele. E às vezes o médico ele não dá esse alerta. Olha, eu vou te receitar um medicamento aqui, mas você não Tem uma certa pode dirigir, restrição, ok? Então, durante 15 dias, você não dirige, porque pode ter consequência, ele pode ter ali alguma influência na sua direção. Mas e se o médico não utilizar, se o cidadão não lê a bula e cair numa fiscalização, ele vai ser autuado e vai ser uma tese que não é utilizada, não pode ser utilizada justamente por essas condições. Então, sempre assim, receita, nota fiscal e bula para verificar ali se tem algum impedimento para ele dirigir. O agente de trânsito pode aplicar o artigo 165A imediatamente na blitz? Pode, imediatamente. Toda a fiscalização de trânsito, as autuações elas são feitas no momento em que o agente detecta na fiscalização aquela infração. Então ele não vai preencher esse documento depois, ele vai fazer ele naquele momento, mesmo porque ele vai fornecer uma via do auto de infração para o condutor, a não ser que o condutor rejeite ali o recebimento da segunda via. Mas ele tem que preencher e fazer ali a autuação no momento da fiscalização. Aí vem a questão da mera conduta. Ofereceu o teste, recusou, ele já está com o documento do condutor em mãos, o documento do veículo em mãos, ele vai fazer a autuação pela recusa ao teste do etilômetro 165A do CTB. Voltando aqui na outra questão, o policial pode interpretar a recusa como uma admissão de que o motorista bebeu? Tem uma questão aqui. Isso pode influenciar a decisão de levar o caso para a esfera criminal? Olha, no criminal vai ser um pouco mais fácil para comprovar isso que ele alega, porque no administrativo a gente fica restrito com relação às provas. No judicial ou no criminal, porque vai ter um desdobramento criminal, pode ser que ele chegue na delegacia, o delegado ele também entenda que aquele condutor está dirigindo sob a influência de álcool. Só que aí nós vamos para um processo judicial, onde nós podemos ter ali o, o médico atestando que receitou aquele medicamento. Só que aí a gente tem que ter um certo cuidado com a medicação, porque a gente volta lá para a bula. O que a bula está dizendo? Após a ingestão, após o uso do medicamento, eu posso dirigir ou não? Se na bula ela vai esclarecer que você não pode, que tem resquícios de álcool no medicamento, então pode ser que a resposta para essa pergunta seja sim, que vai refletir num criminal, porque o delegado pode entender que você estava dirigindo sob a influência de álcool, de acordo com os sinais, e vai chegar num processo judicial, você pode ser penalizado criminalmente, porque aquele medicamento não permitia ou orientava você a não dirigir após o uso, né? Durante o tempo que você está utilizando. Então eu vejo com uma certa ressalvas a questão do medicamento e pode sim refletir também no criminal lá na frente. Ok. O que pode ser considerado recusa na prática? A recusa é o simples fato do policial oferecer o teste para você se recusar. E lembrando sempre que o policial, ele, notadamente, em praticamente 100% dos casos, que ele vai oferecer para você o teste do etilômetro. Então, na fiscalização, ele vai oferecer o teste, você vai se recusar, vai ser autuação. É a mera conduta que a gente fala, é muito simples a infração. Ofereceu o teste, recusou, autuação. Por exemplo, se o motorista tenta soprar, mas não gera resultado, assoprando fraco ou de forma errada, isso costuma ser interpretado como recusa?
costuma e é interpretado como recusa, porque pode ter duas situações. Ou o condutor ele não tem a habilidade para soprar, ou ele está tentando manipular o aparelho. Então vai tentar fazer o teste, ou soprando pouco, ou soprando fraco, e não vai ter, o aparelho não vai conseguir ter condições seguras de fazer aquele teste, porque tem que ter um volume de sopro, tem que ter uma quantidade e tem que ter ali ah, ah, um certo tempo que você vai soprando, para que o aparelho consiga Uhum. detectar e fazer o teste de maneira correta. Se você tenta de alguma forma burlar isso, o policial vai entender que você está tentando manipular o resultado e vai aplicar a multa pela recusa. Deve ter um fluxo de ar mínimo para que possa caracterizar, né? Isso, Captar a tem quantidade que ter. de álcool Tem que no, ter tempo e o fluxo de e ar. o fluxo de ar, para que o aparelho consiga ter ali uma quantidade de material suficiente para ele aplicar o teste. E se ele alegar incapacidade para soprar por questões de saúde, há alguma distinção? Então, aí depende qual o problema de saúde que ele tem. Vamos imaginar que ele acabou de fazer uma Um cirurgia procedimento. bucal. O maxilar dele está impedido, alguma coisa. O próprio agente ele vai conseguir identificar isso naquele momento Uhum. e ele vai explicar isso para o agente. Agora, se mesmo assim o agente entender que ele não, que ele se recusou, a gente volta para o cenário anterior. Laudo, aliás, a gente vai precisar de um laudo. Receituário, laudo do dentista ali, do profissional que fez a cirurgia, ou o médico, ou alguém que fez a cirurgia nele, para poder explicar qual é o problema que ele tinha, para comprovar dentro do processo que ele, não que se ele recusou, ele até queria fazer o teste, mas ele não podia em decorrência do cenário que ele apresentava naquele momento. Algum efizema pulmonar, algum problema que ele tenha respiratório que Sim, impossibilite, né, sim. essa capacidade de ar. Por isso a importância de sempre conversar com o policial, com o agente de trânsito que está fazendo a fiscalização, para demonstrar para ele qual é o problema que você tem e, preferencialmente, caso você tenha, até com um laudo médico que você tenha. É que é difícil você estar transportando esse tipo de documento, porque você não imagina que vai passar por uma fiscalização. Mas pensando nesse cenário, se você é um condutor que está sempre dirigindo, que pode ser flagrado, pode ser abordado, digamos, numa fiscalização dessa, é importante que você tenha esse material dentro do carro para poder comprovar para o policial que você não consegue fazer o teste por conta ali de um problema de saúde que você tem. Se o condutor não quiser soprar o etilômetro, ele pode optar por outro tipo de teste na hora? Dúvida comum também. Olha, eu não quero fazer o teste do etilômetro, mas eu me proponho a fazer o exame de sangue. Aí o policial vai pegar aquele condutor, vai levar para o local para fazer o exame de sangue. Então, a própria legislação, o próprio CTB, ele estabelece que a fiscalização deve dar prioridade ao etilômetro. Então, não é o cidadão que escolhe qual teste que ele vai fazer. É o agente que vai oferecer o teste que está à disposição ali naquele momento. E, notadamente, hoje, praticamente 100% das fiscalizações são feitas com etilômetro. Então, é o único teste que foi ofertado e é o único teste que, se ser recusado, vai dar autuação. Então, não adianta você dizer, olha, eu me proponho a fazer o exame clínico, me proponho a fazer o exame de sangue, que vai ser autuado pela recusa, porque o agente ele não vai ficar oferecendo, olha, você quer fazer o teste do etilômetro? Não. Quer fazer o exame de sangue? Não, também não quero. Quer fazer aqui o teste do exame clínico? Ah, isso daí eu faço. Então, a gente não vai ficar oferecendo exames até que a condutora aceite. Ele vai oferecer apenas um. Recusou a esse, já tem a caracterização da infração. Ok. Então as autoridades não oferecem uma alternativa durante a abordagem. Então, Não. na prática, a recusa a um teste já configura a infração. Na Recusou, prática, a infração, isso. Não tem ali uma oferta. Como eu disse, eu tenho aqui o teste do etilômetro, tenho o exame de sangue, qual que você quer fazer? Não. Eu tenho aqui o teste do etilômetro, você aceita fazer o teste? E ali o condutor ele vai perguntar, se ele tiver dúvida, ele pergunta. Bocal é descartável, então não tem retorno de ar, o aparelho ele tem bloqueio para isso. Então você vai soprar, não tem o perigo do ar do teste anterior voltar para você. Então existem alguns mecanismos de segurança no aparelho também, de higiene e de segurança. Então o agente ele vai esclarecer isso para você. A dúvida que você tem em relação ao teste, então pergunte ele para a gente. E a partir dessas dúvidas, depois que o agente respondê-las, ele vai. E aí, você vai querer fazer o teste ou não? Aí você vai recusar ou vai fazer de acordo com a sua vontade.
Em caso de acidente de trânsito com vítima, qual é a conduta do agente? A conduta do agente, por força aí de dispositivo legal lá do 277 que a gente comentou agora há pouco, oferecer o exame de etilômetro para todos os condutores que se envolveram em acidente de trânsito e também, da mesma forma, pode ter recusa. Aí a questão principal e aquele condutor que foi socorrido para o hospital, como é que funciona isso? O policial ele vai até o hospital, até para fazer a qualificação do condutor, e lá no hospital ele vai oferecer o teste. Ah, mas eu estou no hospital, posso fazer exame de sangue? Não, é o teste que o agente ofereceu. Então não é que ele vai ser conduzido no hospital para fazer, ele vai ser socorrido por conta do socorro médico ali. Mas não é no hospital que vai fazer exame de sangue. Lá o policial ele vai oferecer o teste novamente, sempre o teste do etilômetro. Embora não seja o tópico do nosso assunto, mas existe alguma margem de tolerância no resultado do bafômetro? Sim, é o 0,04 que eu comentei contigo agora há pouco. Então, até 0,04 não há multa. Então, se você se submeter ao teste e deu 0, resultado 0,05, é excluída a margem de erro e o valor considerado vai ser 0,01. Aí eu fiz o teste 0,33 menos a margem de erro, que é de 0,04, seu resultado foi 0,29. E assim sucessivamente. Então, sempre tem ali uma margem de erro. Qualquer aparelho que a gente chama de aparelho metrológico, aquele que mede alguma coisa, balança, o radar, então eles têm que ser verificados, né, ali pelo Inmetro ou por ele, uma empresa por ele credenciada, e todos eles têm uma margem de erro. O aparelho do etilômetro ou o bafômetro é a mesma coisa. Tem essa margem de erro 0,04. Se o motorista não apresentar nenhum sinal visível de embriaguez e, ao mesmo tempo, assim recusar o teste, ele será autuado da mesma forma? Da mesma forma. É uma situação muito discutível isso. Inclusive, o agente, ele, por vezes, ele anota no auto de infração, no campo de observações, condutor não apresentava nenhum sinal de embriaguez. E a partir disso daí, o condutor, às vezes, ele estabelece a defesa com base nessa questão. É discutível, tem pontos que devem ser observados de maneira positiva, de maneira negativa com essa informação, mas o simples fato de você se recusar, mesmo não tendo nenhum sinal, é passível de autuação. Na prática, então, até quem não bebeu nada, mas que se recusa, por princípio, sofrerá as penalidades do artigo 165A. Sofrerá as penalidades, porque tem pessoas que não acreditam no etilômetro. Condutor que já falou para mim, falou, não fiz o teste, eu não bebi, não fiz o teste porque eu não acredito no aparelho. Tem situações de higiene, a pessoa não faz o teste por preocupação com a higiene do aparelho. Então, tem várias questões de recusa que não são simplesmente porque a pessoa tinha feito ingestão de bebida alcoólica. Não é só esse motivo, olha, eu bebi e me recusei. Não é só isso. Tem pessoas que realmente não fazem por conta disso. Vamos imaginar um cenário bem hipotético aqui. Você vai fazer o teste, o policial foi pegar o aparelho, na volta ele derrubou o aparelho no chão. Será que desconfigurou o aparelho? Então, é uma questão que a gente tem que observar. Ah, não, mas ele tem uma capa protetora e não desconfigurou. Será? Eu faço a mesma pergunta. Será? Às vezes a gente derruba o celular no chão e ele para de funcionar. E não é nem quebrou a tela, ele para de funcionar. Então, será que o aparelho não desconfigurou? E a partir desse momento, olha, eu quero fazer o teste, mas nesse aparelho não. Falou, eu só tenho esse. E aí, você vai fazer o teste correndo o risco de dar um índice criminal? Ou você não vai fazer o teste? Então, todo um contexto que vai de caso a caso. Por isso que a gente tem que observar, quando é feito ali, aí vai a dica para os profissionais que trabalham com isso, é fazer ali um bate-papo com o cliente para entender exatamente o que aconteceu. Às vezes eu tive caso, por exemplo, do pai que foi buscar o filho, foi o pai e a mãe buscar o filho, buscar o veículo, e ele parou antes da blitz, quem estava dirigindo era a mulher, o marido ele estava de passageiro, ele tinha bebido, a mulher não, parou antes da blitz, a mulher foi até o veículo para retirar, ele ficou aguardando, porque qual que era o cenário dele? Eles moravam perto da blitz. Então eles foram de carro, a ideia deles era, na verdade eles moravam perto, eles moravam longe da blitz, mas eles foram de carro, a ideia deles era o quê? Estacionava o carro, a mulher ia, pegava o carro do filho, voltava para casa, pegava o Uber e voltava para pegar o carro com o marido. E ele estava ali parado, esperando. O policial chegou e achou que ele tinha parado ali para poder fugir da fiscalização. E aí, vai se conversar, vai se explicar, a mulher já tinha saído do local e vai chamar o policial que fez a multa e teve todo um transtorno para ele lá. Então, é complicado a situação.
Caso a caso. Caso a caso, tem que analisar muito bem cada caso para você entender. Por isso que não se utiliza modelos de maneira genérica, porque você tem que entender realmente o que aconteceu para aplicar a melhor tese defensiva, a melhor estratégia de defesa para aquele caso. E nem sempre a recusa foi por conta de que realmente aquele condutor fez ingestão de álcool, de bebida alcoólica. Como as autoridades lidam com possíveis falsos positivos do bafômetro? O famoso pão, Listerine, caldo de cana e bombom de licor e por aí vai. O que acontece? Esse falso positivo é o seguinte: quando você fez ingestão de álcool, de cerveja, bebida alcoólica, ou fez ingestão de algum produto que contém álcool na composição, é, inclusive o próprio manual do etilômetro ele fala isso. O ideal é você aguardar 15 minutos para fazer o teste, para que o álcool que esteja na mucosa ali da sua boca, ele seja absorvido pelo organismo e o ar não seja contaminado por esse álcool. Então, o ideal, 15 minutos, se puder fazer ali um bochecho com água, faz também, e aí faz o teste. Então, se você fez uso de enxaguante bucal, consumo de bombom de licor, caldo de cana, qualquer coisa ali que possa ter alguma questão de álcool na composição, mas que não vai influenciar na direção do veículo, nesses 15 minutos ele sai. Inclusive, o que se fala muito hoje é do famoso pão de forma, que tem vários, se você pegar na internet e verificar, tem vários testes que foram feitos, inclusive por policiamento, fez testes, a pessoa acaba de consumir o pão, faz o teste da positivo, espera ali 10 minutos e o resultado é zero. Então, esse falso positivo é justamente isso. Se você esperar esses 15 minutos, não tem, esse teste vai ser negativo, e aí a importância de você informar isso ao agente. Porque não basta recusar. Para o policial, eu quero fazer o teste, só que é o seguinte, eu acabei de fazer o uso de enxaguante bucal, e eu quero pelo menos aguardar ali uns 5, 10 minutos, vou fazer um enxague bucal aqui, a gente pode fazer o teste, mas nesse momento não, porque o teste vai ser positivo. Então, esse falso positivo ele é eliminado com essa espera aí de pelo menos 10 a 15 minutos. O aparelho ele determina 15 minutos. Então, neste caso, o motorista pode solicitar repetir o teste após alguns minutos ou pedir outro tipo de exame para confirmar? Então, aí é que é o problema, porque essa explicação que eu comentei, ela tem que ser feita antes de fazer o teste. Porque depois que você faz o teste, o policial dificilmente ele vai fazer. Na legislação, ela não prevê reteste ou um teste um segundo. E não é previsto isso na legislação. Então a gente cai no mesmo cenário da multa por recusa. Eu me recusei, tem multa? Tem multa. Eu fiz o teste, deu positivo? Tem multa. O policial ele não vai aguardar para fazer um segundo teste, porque não prevê isso na legislação, e você não informou isso antes para ele. Por isso da importância na abordagem já explicar que você precisa desses minutinhos aí para poder eliminar o álcool que eventualmente está ali na sua boca ainda. E aí explicar isso para ele antes de fazer o teste e antes de fazer a recusa. Falou, olha, policial, eu quero fazer o teste, deixa muito bem definido isso, mas a minha condição é essa. Vamos esperar 10, 15 minutos? Ah, eu não posso esperar. Por que não pode esperar? Ah, não posso esperar por isso. Deixa eu falar com o seu comandante, deixa eu falar com outra pessoa que normalmente é uma operação e tem vários policiais ali, vários agentes de trânsito, deixa eu falar com o seu comandante para explicar. Nesse meio tempo, já se passaram 5 minutos, 10 minutos e de repente já passou até os 15. E aí você consegue fazer o teste com tranquilidade. Mas explique isso para o policial, para o agente de trânsito, antes de que você se recusar. Não se recuse. Eu quero fazer o teste, mas eu consigo fazer o teste aí daqui uns 10, 15 minutinhos por conta disso e explica a situação. E aí entra a questão do bom senso também, porque o agente pode entender e acolher esse pedido, mas ele não é obrigado. Não é obrigado, porque ele pode entender que, inclusive, é uma artimanha para não ser fiscalizado. Sim. Então, e outra, a operação de lei seca ela é muito dinâmica. Carro sendo abordado, carro sendo apreendido, carro sendo liberado, e é muito dinâmica ali. E às vezes o agente ele não tem, não dá ali para ele dar uma atenção especial para esse condutor. Mas tudo é conversa, tem que se explicar, porque se você não conversar com a gente ali naquele momento,
e o agente já tomar uma iniciativa, já tomar uma providência, não tem volta. Ele começou a preencher o auto de infração, não tem volta. Não tem como parar o auto de infração, não tem como cancelar o auto de infração. O agente ele não consegue cancelar. Se for um auto de infração eletrônico, colocou a primeira placa do veículo, a primeira placa do veículo é A, acabou, não tem como voltar atrás. Ele tem que preencher o auto de infração. Começou a preencher um auto de infração manual, ele pôs ali, ele preencheu ali a primeira letra, a segunda letra, não tem como voltar atrás, ele não consegue cancelar o auto de infração. Então tem esse problema. Por isso a importância de conversar sempre com a gente para explicar para ele a situação do que está acontecendo. Na prática, essas situações de falso positivo podem ter levado alguns a recusarem o teste com medo do resultado Sim, injusto. sim, sim, mas aí vai dar explicação. Por isso da importância de conversar com a gente. Conversar, não se recusar. Por isso, você aceita fazer o teste? Aceito. Só que eu posso fazer só uma consideração? Eu acabei de fazer o uso aqui de um bombom de licor. Está aqui a embalagem. Consegue esperar ali 5 minutinhos, 10 minutos? Ou eu fazer um enxagante bucal aqui? Pode fazer isso. Aí ele faz isso. Mas não se recusar de imediato. Recusou, já vai ser autuado já de imediato pelo policial. O que significa exatamente recolhimento do documento de habilitação e retenção do veículo na prática? Funciona assim. Se o agente ele fez uma multa por teste positivo ou você se recusou, e pode haver ali uma possibilidade nessa recusa de que você está sob a influência de álcool, o policial ele faz o seguinte, ele vai reter o veículo até que venha uma outra pessoa habilitada e em condições para seguir dirigindo, ou se não houver essa pessoa, o veículo é removido ao pátio. Então, essa retenção do veículo é para isso. E, paralelo, nós temos a retenção da habilitação. Para quê? De maneira paliativa, para que você não volte a dirigir, supostamente, enquanto você está sob a influência de álcool. Então, veja que a recusa ela não fala que você está embriagado, não tem essa correlação. Mas, por via das dúvidas, a própria legislação ela prevê isso, existe a retenção do veículo, porque não teria lógica. Eu me recusei, vou ter aqui uma multa, mas eu vou embora dirigindo meu veículo. Não tem lógica a situação. Então tem essa retenção do veículo, tem um condutor habilitado ou removido ao pátio, e tem a retenção da habilitação. Mas aí, retém a habilitação por quanto tempo? Até o dia seguinte. No dia seguinte, ele vai determinar um lugar para você fazer a retirada. Você vai até esse lugar, você vai fazer o teste do etilômetro e vai ser liberada a habilitação ali para você. Então, retenção da habilitação e remoção do veículo ao pátio, ele acontece nessas condições. Ah, mas eu tenho aqui, minha habilitação ela é digital. Então, como é que vai fazer a retenção da habilitação? Aí, nesse caso, não tem. Portanto, após ser autuado por recuso, o motorista pode continuar dirigindo? Não naquele momento. Ele pode continuar dirigindo naquele cenário que eu comentei contigo agora há pouco, que enquanto o processo estiver tramitando, vida normal na habilitação. Então, fez a retenção da habilitação, não dirija até fazer a retirada no prazo determinado pelo agente, ou no dia seguinte, ele vai determinar ali quando que pode fazer a retirada. E após a retirada da habilitação, aí sim você pode voltar a dirigir. E aí vem a pergunta, não, mas eu sou habilitado. Ok, mas você não está com a habilitação em mãos. E aí, como é que eu vou fazer a retirada lá da minha habilitação? Eu vou dirigindo até lá? Não, não vai dirigindo até lá. Então pede para alguém te levar, usa transporte por aplicativo, transporte público, vai lá e faz a retirada da habilitação. Enquanto ela está retida, não faça uso de veículo. E aí, a partir do momento que você retira a habilitação lá no local determinado, aí sim você pode voltar a dirigir. E no caso da habilitação digital, em que não é feita a retenção da habilitação, o que eu sugiro é que não utilize de veículos por um tempo, porque você pode sair dali daquele local e voltar a dirigir sem abordar nenhuma outra fiscalização. E ter problema lá na outra fiscalização. Então, hoje aqui em São Paulo, por exemplo, nós temos fiscalizações de lei seca, operações de fiscalização simultâneas. Às vezes você passa em duas fiscalizações na mesma noite. Eu mesmo já passei em duas, numa noite, em duas fiscalizações. No trajeto que eu fiz, de onde eu estava, se eu não me engano, acho que eu fui numa delegacia atender o cliente, não me recordo agora o que era, mas no retorno eu passei por duas fiscalizações. Porque normalmente as fiscalizações, elas ficam sentido centro-bairro. Normalmente. Não é regra, mas normalmente é isso. E no centro-bairro eu passei por duas fiscalizações. Então imagina que eu tivesse sido autuado na primeira e fosse flagrado de novo na segunda. Então eu poderia ter problema por estar dirigindo sem o porte ali da habilitação. Em caso de reincidência, as consequências aumentam?
as consequências aumentam. A gente tem ali a dobra da multa, que ela sai de 2.934 e quase R$ 3.000, passa para quase R$ 6.000, e a suspensão da habilitação por 24 meses. Então ela dobra ali a penalidade. A reincidência sempre tem a dobra, dentro de um período de 12 meses. A infração por recusa gera pontos na CNH? Não, essa infração é o que a gente chama de infração autossuspensiva. Ela não gera pontuação na habilitação. Mesmo que essa pontuação ela apareça lá na sua certidão de prontuário, né, na certidão da habilitação, ela não junta pontos com outras infrações. Por quê? Porque ela é uma multa autossuspensiva, ela sozinha ela já vai suspender a habilitação, lógico, depois de passado aí os prazos, né, os recursos que você pode apresentar. Mas ela, por ela ser uma multa autossuspensiva, ela não pode ter pontos na habilitação. Se ela tem aqueles pontos, eles não têm qualquer efeito, eles não servem para nada. Aqui em São Paulo, por exemplo, os pontos são inseridos na habilitação, mas eles não têm qualquer efeito juntando com outras pontuações de outras infrações. Além de cumprir os 12 meses de suspensão, há outras exigências para o motorista restabelecer a CNH? Reciclagem. Reciclagem. Então, dentro do período de 12 meses de suspensão, dentro desse período você não precisa esperar os 12 meses para fazer a reciclagem. Dentro desse período, consulta um CFC e você pode fazer a reciclagem. E a partir lá do 12º mês, concluiu lá o período de penalidade, a sua habilitação já é reativada. A infração de recusa do 165A pode levar à cassação da CNH em algum caso? Pode, se ele está, por exemplo, com a habilitação suspensa. Então ele já está com a habilitação suspensa, ele foi flagrado dirigindo. Essa multa de recusa, ela não vai gerar uma outra suspensão. O Detran, na hora que ele identificar que você estava dirigindo dentro do período de suspensão, ele vai aplicar a cassação e não a suspensão. E o que é a cassação? Ao invés de 12 meses de penalidade, são 24 meses. Ao invés de reciclagem, é uma reabilitação. Não é uma habilitação do zero, mas é algo próximo ali dos 70% do que seria essa habilitação desde o início. Então, sim, ela pode gerar cassação, mas não pela infração única em si, mas por outras condições da sua habilitação naquele momento. Então, você pode estar suspenso por acúmulo de pontos, por exemplo, 6 meses. Você pode estar suspenso por 2 meses por uma multa de excesso de velocidade. Dentro desses 2 meses, dentro dos 6 meses, você teve ali a penalidade, você foi abordado e teve a penalidade da recusa. E aí você pode ter habilitação cassada por 2 anos. E se o condutor não bebeu nada, vale a pena recusar? Não vale a pena. Pela nossa conversa aqui, você já percebeu que não vale a pena. Porque depois provar lá na frente que você não fez uso do álcool é muito mais complicado. Porque a recusa, embora ela não dá ali a condição de que você estava dirigindo sob a influência de álcool, ela não tem essa visão, mas provar o contrário é um pouquinho complicado. Então, se você não bebeu, a sugestão é que faça o teste. Faça o teste. É possível solicitar exames posteriores como prova de inocência? Pode, mas às vezes, o que eu vejo muito, o condutor ele faz ali a recusa e ele vai no médico fazer um exame de sangue. Só que ele vai quando? No dia seguinte, 24 horas depois. Tem alguma validade isso? Não tem. E aí a gente tem que pensar no seguinte cenário. Se você quer uma prova dessa, faça o exame imediatamente. Já sai do bloqueio, já sai da fiscalização e já vai no médico para fazer o exame. Só que a multa, a gente tem que ter uma visão diferente, porque a multa, ela não foi feita por você estar conduzindo o veículo por influência de álcool. Ela foi feita por você se recusar ao teste. Então, esse tipo de providência que você toma, esse procedimento que você faz, desde que seja feito imediatamente após a fiscalização, vai comprovar que você não estava sob a influência de álcool. Mas em relação à recusa, qual que é a sua defesa? Por que você se recusou? Então, é uma coisa que você pode fazer, mas lá na frente, talvez dentro do administrativo não surta o efeito desejado. Talvez no judicial, que ali as provas são mais amplas, você pode se aproveitar de outras provas que no administrativo eles não surtem efeito. Então tem que sempre pensar nisso. O Estado, o policial, o agente, ele não está te acusando que você estava dirigindo sob a influência de álcool. A acusação é oferecer o teste e houve recusa. Com relação a isso, qual que é a sua defesa? Ah, mas eu tenho aqui um laudo que prova que eu não estava dirigindo sob a influência de álcool. Ok. Mas em relação à recusa, qual que é a defesa? Então tem que sempre pensar nesse aspecto, nessa questão.
Será que neste caso prevalece aquele ditado, quem não deve, não teme? Prevalece, porque, assim, vamos dizer o seguinte, cada caso é um caso, vamos voltar àquele cenário. Porque eu imagino, por exemplo, a revolta de uma pessoa que não estava dirigindo, e no caso do exemplo que eu te dei aqui, que foi com a esposa buscar o filho, ele não estava dirigindo e o agente me ofereceu o teste. E aí? Ele não estava dirigindo. E tem a revolta, e no caso dele específico, ele não estava dirigindo por quê? Porque ele tinha feito injeção de bebida, mas ele não ia dirigir. Ele não tinha ali previsão de sair naquela noite. Saiu para ir socorrer o filho, a esposa não tinha feito a ingestão de álcool e acabou indo lá para fazer essa fiscalização. Mas e aí? Olha a revolta. Eu não estava dirigindo, eu bebi e estou sendo fiscalizado sem estar dirigindo. E se eu for fiscalizado, se eu fizer o teste, fatalmente o resultado vai ser positivo e provavelmente vai dar índice criminal. E para comprovar isso depois? Então, talvez nesse cenário, a recusa ela seja mais prudente sobre o aspecto do que você vai conseguir provar depois. Agora, num cenário que a pessoa não bebeu, o mais prudente é fazer o teste. E eu já, como eu te falei, numa única noite, eu fui fiscalizado 2 vezes. E tá tudo certo. Fiz o teste. Não adiantou falar pra gente, olha, já fui fiscalizado ali atrás. A gente falou, ok, vai estar sendo fiscalizado de novo. Porque não quer dizer que eu estou falando a verdade para ele. E tá tudo certo, vamos fazer o teste aí. Então fui até a delegacia, não me recordo onde era, mas no retorno, eu acho que era 2, 3 horas da manhã, atendi lá o cliente, 2, 3 horas da manhã, fiscalizado 2 vezes. E sequência, de novo, de novo. Trânsito afunilado, não tem para onde você sair. Vamos ser fiscalizados. Então, a sugestão é fazer o teste, mas cada caso é um caso. Tem que se avaliar ali, avaliar as condições. Eu dei o exemplo aqui do aparelho que caiu no chão. Vai cair no chão seu aparelho? É lógico que não, estou dando um assunto totalmente hipotético aqui. Mas é uma coisa que pode acontecer. E aí, vai fazer o teste depois disso ou não? Aí, cada caso é um caso. Depende. Se eu faria, se eu não faria, depende. Cada caso é um Doutor, caso. parece advogado, depende. Depende. Tudo depende, né? Tudo A depende. advocacia nunca 2 mais 2 vai ser 4. Pode ser 3, pode ser 5, pode ser 10, depende do ponto de vista que você está defendendo. Isso. Mas é complicado. Eu entendo, às vezes, algumas situações. As pessoas me trazem situações que são complexas. Eu lembro de um caso de uma moça que vieram até o escritório porque ela foi multada no dia do casamento. Eu falei, mas como assim no dia do casamento? Não, pra aí a gente casou lá na igreja, a gente foi pra festa, ok. Lá na festa, trançou as mãos e tomou a famosa champanhe. Sim. Ela é bicada, dançou a noite inteira, brincou, se alimentou à noite. Na hora de ir embora, na questão de logística do transporte, os carros deles foram levados para a festa por outras pessoas, por padrinhos. Sim. Na hora de ir embora, vamos embora, vamos. Quem vai com quem vai no quê? Final da festa, vai padrinho contigo, comigo. O marido foi com o carro dele e ela foi com o carro dela. Até aí, tranquilo. E batendo papo, e conversando, e ela de vestido de noiva. O semáforo ficou estava verde, o marido foi, ficou vermelho para ela, parou. E nessa brincadeira de bate-papo, ela errou o caminho. Caiu no quê? Na fiscalização da lei seca. E aí o policial, eu entendo, mas olha, aí saiu do carro e ela contando para mim. E você vê que ela tá dando risada ali, mas dando risada de tristeza. Foi fiscalizada e foi autuada pela recusa. Por quê? Porque ela fez uso da champanhe, ficou na dúvida se daria um teste positivo com índice criminal. Depois expliquei para ela que fatalmente não. Aí aquelas condições, que hora que você bebeu, quanto você bebeu, se você se alimentou, se você está acostumado ou não, sua compleição física, tudo isso envolve ali o resultado positivo ou não do teste. E eu comentei com ela, falei, olha, eu não posso afirmar isso, mas eu acredito que daria negativo. Mas eu fiquei na dúvida. E aí eu recusei o teste. Então são situações, né? Cada situação é uma resposta diferente. Aí vem o famoso depende do advogado. Depende do advogado. É isso aí. O motorista autuado por recusa tem direito de se defender? Tem todas as fases recursais do processo administrativo. Essa multa de recusa, ela contempla 2 processos administrativos. Aí, não sei se você vai fazer a pergunta, mas já vou aproveitar e já vou respondê-las. Por que 2 processos? Nós temos a primeira fase, que é a fase da autuação, em que você se defende das 2 penalidades. 3 defesas. Defesa prévia, recurso em primeira instância ou recurso jari, recurso em segunda instância ou recurso CETRAN. Finalizando, se você vencer ali qualquer um dessas defesas recursos, você elimina o problema, cancela a multa, cancela a penalidade de suspensão, tá ok. Se você não conseguir vencer um desses 3 recursos, o DETRAN dá início ao segundo processo,
Detran, o órgão autuador, dependendo ali de quem foi. Esse segundo processo é especificamente para a suspensão da sua habilitação. Nesse segundo processo, a gente não fala mais em multa, valor pecuniário. A gente fala só em suspensão da habilitação. E aí você tem outras 3 fases de defesa. Defesa prévia, recurso em primeira instância ou recurso jari, recurso em segunda instância ou recurso CETRAN. Por isso que vem aquela história que eu falei para você de um ano e meio, que pode demorar, porque como são 2 processos, e às vezes o prazo ele é até mais extenso. Eu estou dando o exemplo de São Paulo, mas para outros estados eu sei que ele é mais extenso. E aqui em São Paulo, dependendo da situação, ele pode demorar ali 2, 3 anos para ter todo esse trâmite aqui de defesas. Enquanto isso, vida normal na habilitação. Então, o condutor que se recusa, ele pode ali pode apresentar as defesas dentro do processo. Que tipo de erro formal no auto da infração pode levar à anulação da multa? Vou dar aqui digamos, um erro que é crucial dentro do processo, porque assim, você não é obrigado a fazer o teste do etilômetro, e o aparelho estando no local, o agente ele não é obrigado a emitir o teste de recusa. O que é isso? Ele prepara o teste, você se recusa, ele cancela o teste. E ali gera um teste, gera um número de teste. Isso se chama teste de recusa. Ele não é obrigado a fazer isso. Só que no auto de infração tem que constar a marca, o modelo e o número de série do aparelho. Não tem o teste de recusa, tem que constar esses 3 itens. Então, se você tem ali o auto de infração em mãos e não tem marca, modelo e número de série do aparelho, o seu recurso deve ter como base isso, porque é um erro de preenchimento do auto de infração que o anula. Esses detalhes procedimentais podem invalidar a autuação mesmo que o fato, ou seja, a recusa, tenha ocorrido? Sim, tanto no teste positivo é obrigatório, aí nem se discute que é obrigatório o número do etilômetro. Mas na recusa, veja que eu me recusei ao teste, mas em tese não precisaria dessas informações. Mas quando a gente vai lá na resolução 985 de 2022 do Conselho Nacional de Trânsito, que é o Manual Brasileiro de Fiscalização, existem que a gente chama de fichas para cada infração. Então, para cada infração de trânsito existe uma ficha. E essa ficha ela vem com algumas determinações. Quando autuar, quando não autuar, procedimentos. Então, tem ali algumas regras que o agente de trânsito ele deve seguir para aquela autuação. E lá é determinado isso. Então, lá é determinado que não há obrigação no teste recusa, mas é obrigado a lançar ali as informações do etilômetro. Então, se não tem essas informações no auto de infração, ele se torna nulo. Problemas com o aparelho bafômetro podem, né, ser usados na defesa? Olha, aí é uma discussão gigante e eu entendo que sim. Vamos imaginar que esse aparelho etilômetro, você se recusou ao teste, mas esse aparelho etilômetro ele está com o laudo de verificação dele vencido. Então esse aparelho ele tem que ser verificado a cada um ano, ele é um aparelho metrológico, e ele tem que ser verificado a cada um ano se ele está ok ou não. Vamos imaginar que esse aparelho está com o laudo vencido. A gente te apresentou o laudo, você solicitou, ele está vencido. Então você se recusou porque você mostrou ali a situação para a gente, mas mesmo assim ele determinou para você fazer o teste, e obviamente você se recusou, porque não saberia qual que seria o resultado ali. Isso daí você vai ter que apresentar na sua defesa. Mas é uma situação que é muito difícil de você encontrar um aparelho vencido hoje que esteja sendo utilizado na fiscalização. Porque a própria fiscalização, quando vai a campo, o próprio agente, quando ele vai ali para aquela operação, a função dele é verificar se o aparelho está ok, se ele está funcionando, se o laudo do etilômetro está ali e se esse laudo está válido. E é muito difícil você pegar uma situação, não é impossível, mas é difícil você ter uma situação como essa. Então, se acontecer isso, você pode e deve utilizar, sim, na sua defesa, mesmo que a multa tenha sido por recusa. E agora a última pergunta, doutor. Eu creio que até já foi respondida. Caso o recurso administrativo não funcione, existe alguma medida judicial cabível? Sim, que é das Existe. É um cenário. Você tem que sempre pensar o seguinte: quando você apresenta a defesa prévia, você apresenta para vencer, mas você sempre conta com a possibilidade da derrota. E se isso acontecer, o que eu vou fazer na próxima fase? Sempre deixar ali a que a gente chama de carta na manga. Qual que é a sua estratégia? Então você faz isso para a defesa prévia, para o recurso jari, para o recurso CETRAN. E no seu recurso CETRAN é a mesma coisa. Se eu perder no recurso CETRAN, o que eu vou fazer no judicial? Sempre caminhando nesse sentido para você se aparelhar, para você ter ali condições de ir para o judiciário
com algum material, com alguma informação que você pode explorar. E aí, dentro do que a gente conversou aqui, eu acabei colocando algumas condições. Então, não deu certo no administrativo, não vai desistir por conta disso. Tem que ir para o judicial para poder fazer valer ali o seu direito, a sua condição, a sua tese que você apresentou. Encerramos aí? Encerramos, doutor. Eu vou ver aqui as perguntas, se tem alguma coisa aqui na rede social, se alguém fez alguma pergunta. Questão do Pacto de São José da Costa Rica se aplica? Não, a gente acabou respondendo isso. Recurso extraordinário, o tema, se não me engano, 1079, que é o recurso extraordinário. Teste passivo. Eu fiz o teste passivo, mas eu fui multado pela recusa. Pergunta do Bruno, de São Paulo. Deixa eu explicar o que é o teste passivo para quem não sabe. Quando, em grandes fiscalizações, para se evitar ficar abordando todos os condutores, então, por exemplo, eu tenho 10 policiais para fazer a fiscalização, eu paro 10 carros, e esses 10 carros eles fazem o teste ou não fazem, dependendo da condição ali dos condutores. O que é o teste passivo? É afunilado o trânsito e fica um policial com um etilômetro, que ele é um bastão. E ali ele oferece aquele teste para o condutor. Se o condutor se recusar, aí sim ele é tirado da fiscalização, para que um outro policial faça a autuação. Se ele fizer soprar esse aparelho, ele vai ficar verde ou vermelho. Verde vai embora, vermelho encosta para ser fiscalizado. O fato de você ter feito o teste passivo não significa, e vai ficar vermelho, não significa que você já tem uma multa ali por ter dirigido sob influência de álcool. O que acontece? Na segunda fiscalização, ou na fiscalização propriamente dita, o policial ele vai fazer a oferta do etilômetro para que se consiga aferir qual é a quantidade de álcool que tem no organismo. Então, mesmo que você faça o teste passivo, se você se recusar a outro teste, aquele sim, que vai medir ali o teor de álcool no pulmão, aquele teste, se você se recusar, você entra pela recusa e não por teste positivo, pela questão do teste passivo. Então, aqui em São Paulo é muito comum isso, porque imagina, 10 veículos, parou todos. 9 fez o teste, está tudo ok, e um só que foi autuado. Manda todo mundo embora. Para mais 9 agora. Quando tem o teste o teste passivo, esses 9 já passaram, ele parou um e vem mais 10, ele para o outro e assim sucessivamente. Então, ele acaba contribuindo ali para que a fiscalização seja mais rápida, mais viável e tenha menores condições de realmente fiscalizar aquele condutor que tenha uma suposta ali condição de estar dirigindo sob influência de álcool. Então, esse daí é o teste passivo. A questão do pacto, a gente já falou. É isso. Encerramos. As outras perguntas aqui já foram respondidas. Meu querido, eu só tenho que te agradecer mais uma vez aqui por estar presente. Muito obrigado. Suas considerações, por favor. Eu que agradeço o convite, me coloco sempre à disposição. É um prazer participar do programa. Maravilha. Obrigado aí pela sua presença. E obrigado a você que esteve conosco até esse momento. Se você esteve até aqui, se considera uma condição de se inscrever no canal, deixar ali um joinha pra gente, se você gostou. Se você não gostou também, pode avisar pra gente que o conteúdo aqui não foi legal, que faltaram perguntas para serem respondidas. Se você ficou com alguma dúvida, aqui embaixo nos comentários, deixa ali sua dúvida desse assunto ou de outro qualquer que esteja relacionado ao direito de trânsito, que responderemos assim que possível. E, se for uma pergunta um pouco mais complexa, traremos aqui num podcast exclusivo para isso. E se você tem algum amigo, algum conhecido que passou por uma fiscalização dessa, compartilha com ele esse vídeo, pode ser que tenha alguma coisa aqui que interessa para ele e possa ajudar em algo ou até mesmo nas defesas. Muito obrigado por estar conosco até esse momento e te aguardo no próximo vídeo. Um abraço.